Mateus capítulo de número 28, nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre o poder, a autoridade que Jesus ele tinha, amém? Então se você trouxe papel, caneta, anota, amém? Anota, podendo, acompanha na Bíblia, presta bastante atenção, fixa ali bem atenção, porque Jesus vai falar ao nosso coração. Mateus capítulo de número 28, versículo, irmãos, de número 18, fala assim, ó: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Então Jesus se colocou diante daquela multidão e Jesus falou: é-me dado todo o poder, não um pouquinho do poder, não uma porcentagem do poder, mas ele disse: me foi dado, me foi concedido todo o poder. Só no céu, irmãos? Só no céu Deus manda, Deus governa, e é isso? Não, foi-me dado todo o poder. Aí a Bíblia fala, né, aonde? No céu, mas também aonde, irmãos? Na terra. Aonde que nós estamos? Já estamos no céu? Não, nós estamos na terra, amém? E aqui na terra, né, irmãos, que nós enfrentamos as hostes espirituais da maldade. Aqui na terra que nós enfrentamos enfermidades, lutas, como o pastor pregava na quarta-feira, é aqui na terra que nós enfrentamos tempestades temporais, né? Então nós temos que entender que Jesus, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem o domínio sobre todas as coisas também aqui na terra. E talvez você se pergunte: irmã Dani, Jesus falou que tinha o poder, mas quem concedeu esse poder a Jesus? Olha só o que diz Mateus capítulo 11, volta um pouquinho atrás, você está vendo no capítulo 28, volta no capítulo 11, Mateus capítulo 11, quem deu o poder a Jesus? Quem equipou Jesus com poder, irmã Dani? Tá aqui, ó, Mateus capítulo 11, versículo de número aqui, irmãos, 27, Mateus capítulo 11, versículo 27, Jesus fala: todas as coisas me foram entregues. Por quem? Por meu Pai. Olha que coisa linda. Jesus diz: o meu Pai, o soberano, poderoso, o criador dos céus e a terra, o criador de todas as coisas, o dono do universo, amém, irmãos? O dono do mundo, esse mesmo, esse foi quem me deu o poder, a autoridade, esse foi quem me deu todas as coisas. Olha que coisa linda. Vamos ler de novo juntos? Mateus 11, versículo de número 27. Todas as coisas, o poder, a autoridade me foram entregues por meu Pai. E diz: e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aí diz: e aquele quem o Filho quiser revelar. Amém? Então quem nos revela o Pai? O Filho, porque o Filho conhece intimamente o Pai. Irmã Dani, como é que o Filho, como é que Jesus, ele nos revela o Pai? Tá aqui, ó, irmãos. O Filho é o Verbo, o Filho é a palavra. Quando nós estudamos a palavra, nós estamos conhecendo Jesus. Quando nós estamos conhecendo Jesus, nós estamos conhecendo o Pai. Nós estamos conhecendo a vontade do Pai. Por isso a importância de nós tirarmos o nosso tempo, né, irmãos, estudando a palavra de Deus,
nos aprofundando, né, na palavra de Deus, não apenas com a mente, né, não apenas com o natural, estudando como se estivesse estudando um livro de escola, não, mas estudando com a ajuda do Espírito Santo de Deus, orando em comunhão com o Espírito de Deus. Deus, fala comigo, traz a vida que eu preciso. Deus, fala comigo, traz a fé, a força que eu preciso. Deus, eu estou aqui, o Senhor está comigo pela tua palavra, se revela a mim. Aqui diz que o Filho vai revelar que o Pai, a todos, não, aqueles a quem Ele quiser. E quem é, irmã, que vai receber a revelação? É aquele que busca, é aquele que se consagra, é aquele que se entrega, irmãos, é aquele que busca Deus. De que maneira? Com todo o seu coração, amém? Então, assim como Jesus recebeu todas as coisas de Deus, assim como Jesus recebeu todas as coisas do Pai, Ele nos revela as coisas do Pai. Amém, irmãos? Ele nos mostra o que Ele recebeu e Ele nos mostra também, presta atenção nisso, aquilo que Ele também quer nos dar. Amém? Então, Jesus, Ele sabia. Jesus, Ele conhecia o poder e a autoridade. Olha só o que diz aqui em João capítulo 13. Vamos mais para frente, irmãos. João, Evangelho de João, capítulo de número 13. Jesus sabia o seu lugar, amém? Jesus sabia que Ele era o Filho amado de Deus. Jesus sabia que Ele tinha o poder, a autoridade. Jesus sabia a missão dele, o que Ele veio fazer aqui na terra. Sim ou não, irmãos? A gente vê, né? Jesus viveu na terra 33 anos e alguns meses. E Ele teve um ministério de 3 anos e meio. E esse ministério, irmãos, foi um ministério o quê? Intenso. Foi ou não foi? Muita gente curada, muita gente liberta, muita vida transformada, multidões arrastadas, né? Pelo poder, pela autoridade, né? Por aquilo que Jesus, Ele pregava, Ele testemunhava. Amém? Então a gente vê o que? Jesus sabendo o seu lugar, Jesus sabendo o seu papel, Jesus sabendo o poder, a autoridade, o que o Pai tinha dado nas mãos dele. Amém, irmãos? E ele cuidava daquilo que o Pai dava para ele, sim ou não? Por exemplo, os discípulos, ele falou, olha, eu tenho cuidado daqueles que o Senhor me deu. E nenhum deles, o quê? Se perdeu, a não ser o filho da perdição. Amém, irmãos? Então, olha que coisa linda. Aí diz assim, ó, João capítulo 13, versículo aqui, irmãos, de número 3. João 13, versículo de número 3, diz assim, ó, e Jesus, o que diz? Sabendo. Jesus sabia, amém? Jesus era sabido, amém, irmãos? E Jesus sabendo, mais uma vez diz, que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e o que, irmãos? E que iria para Deus. Então, eu até escrevi aqui no meu caderno, Jesus, ele sabia o que o Pai tinha entregado nas mãos dele. Irmãos, Deus também entregou algumas coisas nas nossas mãos. Deus entregou nas nossas mãos uma vida. Amém? E a nossa vida, irmãos, a gente tem que levar ela, olhar ela, não como um relógio. Por quê? Porque o relógio tem 24 horas. Depois que passou a meia-noite, é como se tivesse zerado e começado um novo dia. Sim ou não? Só que a gente olhando para o relógio, a gente tem a impressão que o tempo é infinito. Sim ou não? Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Mas um dia será o último. Então nós temos que ver a nossa vida, irmãos, como um cronômetro.
Amém? Com uma ampulheta. Quem já viu aquelas ampulhetas que vira lá e começa a cair os grãozinhos de areia? Um dia o tempo, que irmãos, vai parar. Um dia o tempo vai acabar. E nós temos que saber, nós viemos de Deus. Deus nos deu a vida. E um dia, irmãos, nós voltaremos para Deus. E aí terá a prestação de contas. O que nós fizemos com a nossa vida? O que nós fizemos com o nosso tempo? Como nós cuidamos daquilo que Deus confiou nas nossas mãos? Deus confiou, irmãos. Deus confiou a sua família nas tuas mãos. Deus confiou a tua vida espiritual nas tuas mãos. Amém? Deus confiou o recurso, o salário que você recebe. Nós somos mordomos, nós somos servos de Deus. Amém? Um dia nós vamos prestar conta para o nosso Deus o que nós fizemos da nossa vida. Então, Jesus, ele tinha consciência. Jesus, ele sabia que ele tinha vindo de Deus e ele tinha vindo com uma missão. Ele tinha vindo com um propósito. Ele tinha recebido nas mãos dele o poder e a autoridade para representar Deus na terra. O que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu com a missão de libertar os cativos, de trazer saúde aos doentes, aos enfermos, anunciar esperança aos presos, aos contritos de coração. Então Jesus, ele tinha essa identidade bem firmada da parte de Deus. Deus me deu, eu vim de Deus, mas um dia eu voltarei para quem? Para Deus. Amém, irmãos? E aí, eu quero que fique de tema de casa. Você está anotando a pregação? Eu coloquei aqui, né? Para mim pensar a respeito disso. Jesus, ele sabia o que era dele, o que o Pai tinha dado para ele. E eu me pergunto, se pergunte você também, você sabe o que é seu? O missionário diz, toma posse da bênção. Como é que uma pessoa vai tomar posse da bênção? Como é que a pessoa vai exigir os seus direitos se a pessoa não conhece os seus direitos? Se a pessoa não conhece o que é seu por direito. Amém? Então Jesus tinha essa consciência. E nós também precisamos, irmãos, ter essa consciência. Deus fez Jesus Cristo herdeiro, né, de tudo. Olha só o que diz Hebreus capítulo 1. Vamos mais à frente, irmãos. Hebreus, capítulo de número 1. Livro de Hebreus, capítulo de número 1. Tudo aquilo que o Pai é dono, o Filho também é dono. Amém? A casa que é do Pai, o Filho desfruta. Sim ou não? O recurso que é do Pai, o Filho também desfruta, né? Então, o Pai é dono de tudo. O Pai é criador de tudo. Mas o Filho, olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 1, pode ser o versículo de número 1, fala assim, ó, e havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, após a vinda de Jesus, né? Tem falado por quem, irmãos? Pelo Filho, pela palavra. Então, falando do Filho, falando da palavra, versículo 2, o Filho a quem constituiu. A quem, irmãos? A herdeiro de tudo. Olha que coisa linda. O Pai, ele deu ao Filho. O Pai, ele entregou o Filho
O filho é herdeiro de tudo. Ele tem autoridade, poder nos céus e na terra. Aí diz, por quem fez também o que, irmãos? O mundo, né? Então nós vimos ali em João que o pai conhece o filho conhece o pai. Nós vemos aqui, né, em João 14, o que? Que o pai e o filho são um, em uma união perfeita. E sabe o que é maravilhoso? Que tudo que é do pai também é do filho. E aí a gente olha o filho perfeito, que é Jesus Cristo. Amém? Mas o que a palavra de Deus diz em Tiago, irmãos? Deus faz acepção de pessoas? Se Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de filhos? Deus faz acepção de filhos? Ah, irmã Dani, mas é que Jesus, ele era o filho perfeito. Irmã, Jesus era o filho unigênito. Mas olha a boa notícia para o nosso coração. Volta atrás, Romanos capítulo de número 8. Irmã Dani, a senhora está andando na Bíblia hoje. Está na unção do pastor Jaime. Vai para frente, vai para trás. Quero ver hoje quem é bom de Bíblia. Amém, irmãos? Irmã Dani, não consigo achar. Então anota que depois você lê em casa, né? Anota que depois você medita em casa. Aí você confere na sua Bíblia, você lê todo o capítulo, você vê todo o contexto, amém? Então, Jesus é o filho, é o herdeiro de tudo, amém? Mas aqui em Romanos capítulo 8, olha que boa notícia. Romanos capítulo 8, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Diga, ô glória. Diga, eu sou também um filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 16, fala assim, ó. E o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica no nosso espírito, no espírito do homem. Qual o testemunho que o Espírito Santo nos dá? Que somos filhos de Deus. Jesus sabia quem ele era. Ele disse, eu vim de Deus. Eu sou o filho amado de Deus. Eu tenho poder e autoridade que Deus me deu, que Deus me concedeu. Irmã, quem eu sou? Filho de Deus. E quem é que vai testificar que você é filho de Deus? É o diabo? Irmãos, misericórdia, o diabo é mentiroso. O diabo vai querer colocar dúvida no teu coração. O diabo vai querer colocar, irmãos, engano, mentira no teu coração. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele dá testemunho no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E assim como o Pai não faz acepção entre pessoas e pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, Deus também não faz, irmãos, acepção de filhos. Não tem um que é mais amado, que é mais querido, não tem um que é mais privilegiado, não. Olha o que diz o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo o que, irmãos? Herdeiros. Também herdeiros de Deus, igual a Cristo. Lembra que falou que ele é o herdeiro de tudo? E você, irmã, eu também sou herdeiro. Amém? O que o Pai deu para Jesus, ele também dá para nós. O Pai deu poder, deu autoridade. Amém, irmãos? Você também é herdeiro de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus. E diz,
co-herdeiros. Irmã Dani, o que é co-herdeiro? É herdeiro juntamente. Igual Jesus é herdeiro, a palavra de Deus está falando, você também é herdeiro, juntamente com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, renunciamos, né? Os prazeres, renunciamos a nossa vida, tomamos a nossa cruz, seguimos a Jesus. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos, o que, irmãos? Glorificados. Então você parou e analisou quantas vezes nesse versículo fala herdeiro de Deus. Amém? Amém? Imagina a palavra de Deus dizer herdeiro. Para você entender, não é herdeiro de homens. Não é aquele herdeiro, né? Irmã Dani, misericórdia. Na minha família, eu tenho até medo de herdar. Porque só deixam dívida. Como para pagar? Misericórdia. É assim, irmãos, com Deus? A palavra de Deus diz, você é herdeiro. Mas você não é herdeiro de qualquer um. Você é herdeiro de Deus. O dono de tudo. O Criador dos céus e a terra. E aí a palavra de Deus diz, co-herdeiro. Herdeiro juntamente com Cristo. Sem acepção entre um filho e outro. Amém? Jesus sabia o seu lugar. Deus está mostrando para nós, irmãos, nessa manhã, o nosso lugar como filho, como revestido, irmãos, de poder e de autoridade. Amém? E agora eu quero mostrar para você, lembra que Jesus tem o poder, a autoridade, sabia o lugar dele, sabia que voltaria para o Pai, e voltaria rápido, né? Porque imagina, 33 anos é muito pouco aqui na Terra, perto da eternidade, sim ou não, irmãos? Então ele sabia que voltaria para o Pai, sabia que voltaria rápido, sabia que não podia perder tempo e Jesus usava o que ele recebeu do Pai. Agora eu quero mostrar para os irmãos a autoridade de Jesus em ação. Amém? Por quê? Porque a gente pega a palavra de Deus, a gente aprende a palavra de Deus, mas tem que ter a prática. Como o Tiago diz, não seja apenas ouvinte, mas seja o quê? Praticante. Jesus não fazia só um discurso. Amém? Jesus, ele pregava com autoridade. Vamos ver isso, irmãos? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo de número 7. Então, a autoridade de Jesus para pregar. Mateus capítulo 7. Jesus tinha autoridade para pregar. É coragem. Imagina se levantar no meio dos fariseus, né? Se levantar no meio dos judeus e dizer, eu sou filho de Deus, eu recebi poder no céu e na terra. Olha só, irmãos, é coragem, é ou não é? E isso não era só Jesus que falava, as pessoas viam, era notório, amém? É isso que diz aqui, ó, Mateus capítulo 7, Jesus pregando a bondade de Deus, Jesus pregando, combatendo os falsos profetas, Jesus pregando sobre ali os alicerces, né? A casa na areia, a casa na rocha. E aí Jesus, no meio dessa pregação, versículo 28, Mateus 7, 28, diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a pregação, a multidão, o que diz? Ficou de boca aberta. Se admirou do que? Da sua doutrina.
Por que, irmã Dani, que eles ficaram admirados? Versículo 29. Porquanto os ensinava, não só com teorias e discursos, mas ensinava com autoridade. Ele tinha recebido a autoridade. A autoridade estava guardada lá numa gavetinha e ele estava economizando para não gastar. É assim, irmãos? Não. Jesus recebeu a autoridade. E quando ele pregava, e aí você pode gastar canetinha marca-texto e marcar todos os evangelhos, as pregações, os discursos de Jesus. Jesus ensinava, Jesus ensinava, Jesus ensinava. E cada vez que ele ensinava de que maneira? Com autoridade. Diferente dos religiosos, que dizia, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Não. Quando Jesus pregava, a obra de Deus se realizava. Jesus dava a palavra, e aquela palavra, irmãos, trazia cura, libertação, transformação, mudança de vida. Amém? Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, Jesus não quer, irmãos, que a gente fique no discurso, na teoria. Como está escrito, né? O evangelho é o poder de Deus. Amém? É esse poder que Deus quer revelado e manifesto na nossa vida. Se você for ver aqui sobre a mensagem e a pregação de Jesus com poder, João capítulo 13, né? João 17, irmãos. João 17. Evangelho de João, capítulo 17. João 17, irmãos, quando Jesus fala, quando Jesus prega, quando Jesus ensina, quando Jesus revela o Pai a nós, o que acontece? João 17, versículo de número 2, fala assim, ó, assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Lembra que Jesus recebeu o poder nos céus, na terra, sobre toda a carne, sobre toda a pessoa? Pois é, assim para que dê a vida eterna a todos quantos, o que, irmãos? Lhe deste. Amém? Então, quando Jesus pregava, a pregação de Jesus trazia o que, irmãos? Trazia vida. Olha que coisa linda. Trazia vida, irmãos. E não é só a vida humana e terrena, que a irmã Dani estava dizendo que um dia vai acabar. É vida para a eternidade. Amém, irmãos? Então, olha a importância de nós darmos ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. O diabo, quando fala, irmãos, o diabo, quando ele fala, ele traz mentiras, ele traz tristeza, ele traz abatimento, ele traz depressão, ele rouba a esperança. A pessoa fica lá buscando, querendo a natureza dele, que é a morte. Olha que coisa séria. Mas quando Deus fala ao nosso coração, às vezes a pessoa chega triste, às vezes a pessoa chega arrastada, às vezes a pessoa chega ali e fala, olha, irmã Dani, foi Deus que me trouxe, porque eu nem força para vir não tinha. Quando eu vi, eu estava aqui. Irmão, se essa pessoa abre o coração para a palavra de Deus, Deus, ele traz vida ao coração dela. Deus traz força, Deus traz esperança, Deus traz alegria.
Deus traz vontade de viver. Deus traz vontade de vencer. Amém? Eu estava vendo esses dias o testemunho, né, das mulheres que vencem, aonde uma mulher convidou uma amiga para participar da reunião das mulheres que vencem, da pastora Thaís. E a pastora Thaís, se preparando para o culto, ela sentiu no coração que viria uma pessoa com sentimento, um desejo de morte, de suicídio. E ela disse que entrou no banheiro. E ela falou: eu sei, Senhor, que o Senhor vai trazer uma mulher assim aqui hoje. Me prepara, me capacita. O que ela pediu? Poder e autoridade para pregar e para ministrar. Irmãos, a sede cheia. A sede lotada. Ela não sabia quem era a mulher. Ela só tinha um testemunho do Espírito dela, do Espírito de Deus, no Espírito dela, que aquela mulher estaria presente. E ela pregou com a autoridade que Deus deu, que Deus concedeu. E na hora do testemunho, aquela mulher contando, irmãos, que ela estava com vontade de fazer uma loucura. O que Deus fez? Deus libertou aquela mulher daquele espírito de morte e Deus trouxe o desejo de vida ao coração dela. Amém? Então a palavra de Deus vem, irmãos, e cria em nós aquilo que nós precisamos. Amém? Jesus prega como tendo autoridade. Não só em discurso, mas trazendo vida. Qual mais autoridade que Jesus tem? Jesus tem autoridade, irmãos, sobre demônios. Amém? Aí nós podemos falar do gadareno. Há pouco tempo atrás, o pastor esteve pregando sobre o gadareno. Um homem endemoniado que não tinha cadeias e prisões que conseguiam conter aquele homem. A palavra de Deus diz que tinha sobre ele uma legião, 5.000 demônios. Mas quando Jesus chegou lá em Gadara, aquele homem veio, se prostrou, Jesus com autoridade liberta aquele homem. Com uma palavra, irmãos, Jesus liberta aquele homem de 5.000 demônios. E aquele homem torna-se um santo de Deus. A gente vê o antes e o depois. Ele torna-se um santo homem de Deus. E ele sai dali, irmãos, para pregar. Ele sai dali para testificar a experiência que ele teve com Jesus. Ele fez cursinho. Ele esperou anos vindo em culto e aprendendo. Foi assim, irmãos. Às vezes a gente bota muita regra e coisa onde não existe. É ou não é? Ele foi liberto. E ele se sentiu preparado e capacitado para ir falar aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Amém? Nós temos também o caso daquela mulher cananeia. Aquela mulher que chegou até Jesus e ela falou: Jesus, a minha filha ficou em casa. Como é que aquela jovem estava? A mãe usa a frase miseravelmente endemoniada. Miseravelmente endemoniada. Imagine, irmãos, a dor do coração daquela mãe. Talvez era pior ser a filha do que ser ela. É ou não é? Porque quando é com filha é pior, é ou não é, irmãos? E essa mulher veio buscando Jesus. Jesus até falou: olha, não é certo eu pegar o pão dos filhos e eu dar aos cachorrinhos. E a mulher insiste: verdade, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem. E são rápidos. São ou não são, irmãos? A minha cachorrinha começa a picar aqui, ó. Ela escuta o barulhinho da faca na carne. Na carne, na tábua, ela já vem para baixo da mesa, ela fica só olhando assim, ó. Pode cair cenoura crua, pode cair repolho. O que cair, rapidinho ela pega. Pega ou não pega? Então aquela mulher falou: verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu. Irmãos, a gente é filho. A gente tem que ser mais rápido para tomar posse da bênção. Amém? A gente tem que ser mais rápido, irmãos, para desfrutar
daquilo que Deus tem para nós. Jesus elogiou a fé daquela mulher. E Jesus falou para ela, a frase que Jesus falou: como tu desejas, assim será. Irmão, só isso que Jesus falou. Assim como tu desejas, assim será. Jesus não colocou a mão na cabeça daquela mulher. Jesus não fez um discurso, né? Jesus não falou, olha, porque eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Não, Jesus só falou isso. E aquela mulher acreditou. E a palavra de Deus diz que quando aquela mulher voltou para casa, a filha estava sã, a filha estava liberta. Jesus não precisou nem ir de corpo presente. Jesus só falou. Aquela mulher se apegou com fé no que Jesus falou e foi o suficiente para a libertação da filha dela. Amém? Nós temos vários casos na Bíblia. Jesus um dia na sinagoga, entra uma pessoa ali endemoniada. Jesus diz: ei, demônio, cala-te. Sai dele. A pessoa cai, dá aquela, né? E aí saiu, e aí se você vai ler, fala que o demônio não causou dano nenhum. Não causou dano nenhum naquela pessoa. Olha que coisa linda, irmãos. A autoridade de Jesus ao libertar de demônios. Daí às vezes a pessoa acredita mais no mal. Não, irmã Dani, mas é que a situação do meu familiar lá é muito difícil. Não, irmã Dani, é que a situação lá do meu familiar, irmãos, era uma legião. 5.000 demônios. E não precisou passar por uma sessão de 7 sexta-feiras. Não. Na mesma hora, aquela pessoa foi liberta. Ai, irmã Dani, mas a pessoa também tem que querer. O gadareno, irmã Dani, chegou ali e aí Jesus tratou diretamente com ele, irmã. A pessoa também tem que querer. Mas e a mãe que veio buscar pela filha? Que a filha nem sabia de nada e foi liberta através da fé, da grande fé daquela mãe, irmãos. Sabe qual é o problema? Jesus amado. A gente diminui o poder de Deus. A gente diminui a autoridade de Deus. Às vezes a gente coloca o problema num pedestal como se fosse maior que o Deus que nós servimos, irmãos. Estou mostrando para você Bíblia. Estou mostrando para você Bíblia. Jesus só falou para aquela mulher como você deseja. E a Bíblia diz que ela ficou sã. Jesus repreendeu lá na sinagoga e aquele demônio não causou mal nenhum. Esse é o poder. Essa é a autoridade, irmãos, sobre que Jesus tem e que nós somos co-herdeiros e que nós temos também. Eu poderia pregar Jesus a autoridade para curar. E sabe qual é o problema? Para nós terminarmos aqui, por causa do nosso tempo, semana que vem nós continuamos. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Quando fala de autoridade para você, o que você pensa? Hoje em dia, irmãos, tem muita gente rebelde. Tem ou não tem? Tem muita gente desobediente. É filho desobediente a pai e mãe. É aluno desobediente a professor. É cidadão desobediente lá às leis, à guarda de trânsito. Irmãos, a gente precisa restaurar o entendimento que nós temos sobre a autoridade. Vou mostrar para você aqui na Bíblia, não vou me deter aos pormenores, porque já deu o nosso horário, mas só consegue usar a autoridade, só consegue, irmãos, entender, discernir a autoridade
autoridade pessoas sujeitas e submissas. Amém? Aqui em Mateus, capítulo de número 8, fala sobre o centurião de Cafarnaum. Fala sobre um centurião, sobre um guarda, sobre um oficial. E esse centurião, esse guarda, né? Ele tinha um servo, ele tinha um criado que estava muito doente, muito enfermo. E ele veio buscar pelo seu servo. E aí ele chegou até Jesus, falou a situação para Jesus. E Jesus disse, eu vou contigo. Eu vou contigo, eu vou lá na tua casa e eu vou dar saúde lá pro teu oficial. Vou dar lá saúde pro teu servo. E aí aquele homem teve um temor e falou assim, Jesus na minha casa. Aí esse homem, ele fala assim, Jesus, não precisa ir. Olha só o que ele diz. Versículo 8. E o centurião respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha a fé desse homem. Mas diz o Salmo 119 inteiro e aí eu vou crer. É isso? Prega para mim uma vigília inteira e aí eu vou crer. É isso? Depois de eu frequentar muitos cultos do Senhor, aí eu vou crer. Foi isso, irmãos? O que ele disse? Mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. E aí o versículo 9 ele fala, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a esse vai, e ele vai. E eu digo a outro vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso. E ele faz. Irmãos, esse homem entendeu a autoridade de Jesus no mundo espiritual. Por quê? Porque a autoridade, a submissão, a hierarquia estava, irmãos, na vida dele. Amém? Irmãos, não seja rebelde. Não seja insubmisso. Se sujeite às pessoas que Deus coloca sobre você para te abençoar. Se sujeite à palavra de Deus. Creia apenas uma palavra. Uma palavra de Jesus, irmãos. E exércitos de anjos entram em teu favor. Seja para libertar, seja para curar, seja para operar o milagre que você precisar. Amém? E aí Jesus enviou a palavra. E aquele homem, aquele servo, né? Ficou o quê? Curado. Amém, irmãos? Ficou curado. E ele viu que a hora que ele ficou curado foi exatamente a hora que Jesus deu a palavra. Vamos colocar a palavra de Deus em ação? Vamos orar agora? Vamos determinar a bênção? Vamos usar o poder e a autoridade em nome de Jesus, irmãos? Vamos usar o que nós recebemos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, com alegria.